Muitos dizem que na vida ninguém é feliz sozinho. Todos precisam de uma tampa para sua panela. De repente, você encontra a pessoa ideal. Troca mensagens bobas pelo celular, divide brigadeiros de colher, assiste TV junto e dorme de conchinha. Mas o amor que parecia ser eterno começa a esfriar, perde o romantismo e chega ao fim. Você teve um relacionamento que acabou? Já sofreu por isso? O programa de hoje é sobre o fim do amor. Se liga que o Antenados está no ar. Olá, o programa de hoje é sobre O Amor Acabou. E agora? Para conversar com a gente, eu recebo Isabel Abraão, terapeuta de casais. Isabel, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E os alunos da universidade, Yara, Larissa, Arielle, Daniele, Andréia e Thaís. Bom, meninas, para começar, eu quero saber quem aqui já teve um relacionamento que acabou. Oi, Todo mundo? Conta pra gente, quanto tempo que durou o seu relacionamento? Meu último relacionamento durou 9 meses. 9 meses. Meu último relacionamento durou 11 meses. Você? 4 anos. 4 anos, bastante. Vocês, meninas, quanto tempo? Meu último durou 6 meses. 6 meses. É que já faz tempo. É. E o seu, Meu Dani? também foi 6 meses. Tá O aí. meu não foi nada sério, mas 6 meses. 6 meses. E não foi nada sério. Não foi nada sério. E por que o relacionamento de vocês chegou ao fim? Traição. Seu foi traição? Foi traição. E também envolvimento com drogas. Aí eu descobri, não curti. Aí pedi pra ele escolher. E aí ele falou que não ia desistir daquilo. Então aí eu preferi largar. E aí desde então eu preferi focar em trabalho, estudos e... Então faz tempo que depois dele eu não tive mais relacionamento, mas não foi Quanto tempo demorou? Há quanto tempo aconteceu isso? Faz 5 anos. 5 anos. Foi em 2011 que nós terminamos. E aí desde então eu fiquei tranquila na minha, mas foi bem punk na época. Eu queria fazer de tudo para tirar ele, mas ele não queria sair, né? Então, Entendi. aí desisti. E você, Dani? E ele era uma pessoa um pouco grudenta demais. Eu não sou dessas pessoas que gostam disso. Ele não tinha assunto, sabe? Não tinha pauta, era sempre a mesma coisa, assim. E aí eu tive que tomar uma decisão, porque estava sendo um relacionamento muito de uma parte só, assim, não estava havendo reciprocidade. Foi você que colocou o ponto final. Aí foi. E você, Thaís? A gente também nunca assumiu nada, mas ele era bem imaturo, assim. E aí eu falei, ó... Na realidade, tipo, uma semana antes do Natal, ele falou assim, não tá dando certo, eu quero ficar com outras pessoas. Aí eu falei, tá bom, né, não vou te prender. Aí depois do Ano Novo, ele mandou mensagem e falou, vamos voltar. Eu falei, filho, não. Agora que Aí você ficou. curtiu com todos... Aí ele se mudou pro Nordeste, aí já era, acabou de vez. E você, Yara? Como que foi? Ele tava querendo ficar com outras meninas, eu também queria, e aí a gente terminou. Simples assim, Não você teve é muitos bem... problemas. Legal. E você? Foi traição também. E eu descobri um monte de coisas desagradáveis a respeito dele. Eu conheci ele desde a infância também. Ele era bem mais velho que eu. Nossa, a história dela é um embutido de nós todos. Você viu? E foi muito ruim. Eu tava longe de casa, foi ruim. E você? Eu namorei 4 anos e a gente terminou... tempo. Bastante tempo. A gente terminou porque, assim, meio que a gente tava meio convergindo interesses. Ele ainda tava nessa vibe de banda, de noite e tal. E eu ia nos shows, eu ficava, tipo... sabe? Já não estava mais legal. Já não tava mais legal e, tipo, eu tava trabalhando, tava estudando e não tinha mais tempo para ele. Sábado eu fazia curso, domingo ele queria fazer ensaio, essas coisas, e
sabe, não tava dando certo. Daí ele que quis terminar. Tipo, eu tava querendo, tem jeito e tal, Tava sabe? querendo, mas tava levando. Tava levando. Ele, não quero mais, sabe? Daí tudo bem, sabe? Eu até tava querendo continuar a amizade com ele, porque a gente terminou por um motivo não tão grave. Daí uma semana depois, ele vai lá e aparece com outra namorada, Puxa vida, O que meu. que passa na sua cabeça, O que passa né? na sua cabeça? No dia que a gente terminou, ele... porque eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso ficar sozinho. Daí uma semana depois, já posto foto com outra menina, que absurdo. O tempo dele foi O tempo dele o foi tempo dele, curto, tipo, absurdo. Tempo bem curto. rápido. Não. Isabel, por que o amor acaba? Nós estamos aqui falando do amor romântico, não é? Porque tem amor à vida, a filhos, a amigos. E o amor romântico, ele aparece no encontro das pessoas e vocês foram falando de diferentes estágios. Então, no começo é tudo muito envolvente. Sim. E você tem que ir conhecendo a pessoa. Os relacionamentos mais curtos, eu acho que você termina porque não era aquilo que você esperava. Então, vocês foram contando, né? De repente o interesse era outro, a pessoa não era bem assim. Agora, o relacionamento mais longo, ele tem mais intimidade, a pessoa vai desenvolvendo atividades em comum e aí precisa ser cuidado. Então, tem que ter cuidado. Que é o caso dos 4 anos, né? O caso dos 4 anos. E tem que se ir recontratando ao longo do tempo, porque se muda o interesse, se muda o projeto de vida, se alguém vai viajar, se alguém quer morar junto, o outro não quer, algumas coisas afastam. E aí a relação Vai esfriando. vai esfriando. O excesso de intimidade é um perigo, porque você trata o outro de qualquer jeito. Então, Acaba sendo mais um amigo. Um ou amigo. você às vezes não cuida e tô nervosa e trato mal. É um acessório. Então não dá. Tem que ter sempre respeito e interesse pelo outro. Se essas coisas não acontecem, as pessoas vão se distanciando e se desinteressando. E como saber quando o amor acaba? Quais os sinais? Tem um afastamento. A gente tem que descobrir o que você não está ficando muito com o outro. E tem vários tipos, não é? Às vezes você não quer conversar com a pessoa. Já não tem mais paciência. Não tem mais paciência. Às vezes você se esquiva de algum carinho. Quando vai perdendo interesse pela pessoa, se interessando por outros. Então, são sintomas de que a coisa tem que ser revista, porque não está muito bom. E tanto pode acontecer do teu lado quanto do lado do outro. Aí você também tem que ir atrás de saber o que aconteceu, não é? Que a pessoa não está tão próxima, que ao invés de ficar comigo, está querendo sair com os amigos. Não num nível que tem que estar sempre junto, não é isso que eu estou falando, não tem que ficar grudado. Mas, se a coisa começa a modificar, tem que ficar de olho. Bom, o Antenados conheceu Rodrigo Reis e Daniela Espera, que contaram pra gente sobre o fim do seu relacionamento. Vamos ver? No começo, né, como todo começo, é sempre uma alegria, uma felicidade, né? Casal apaixonado, tudo dá certo. A gente se conheceu por causa de uma amiga, eu estava procurando um baixista para a banda na época e calhou de uma amiga conhecer esse cara, a gente começou a conversar e namorou durante 6 meses. Eu sempre queria arrumar uma confusãozinha, queria sair. A questão de brigas mesmo era sair. Era esse o ponto-chave. Eu querer sair sozinho, ou sair com os amigos, né, sem levá-la, então ela ficava brava nesse ponto. Eu gostava de conversar com ele, porque na época, como a gente estava com a banda, eu estava muito nessa vibe de curtir música, principalmente rock. A gente já namorava já uns 7, 8 meses,
Aí eu falei, quero ir pra balada, terminei. Aí passado um tempo depois, aí eu quis voltar. Aí ela ficou meio assim e acabou que voltamos. Passado esse 1 ano e meio, ela pegou e falou assim, virou assim pra mim e falou assim, muito bem. Rodrigo, acho que tá na hora de terminarmos, né? Eu sofri bastante quando ela terminou, porque ela esperou ficar bem apaixonado por ela. Eu já tava pensando, vamos casar, né, vamos noivar já para poder casarmos. Aí foi quando eu sofri de verdade. Aí você liga o rádio, sempre toca aquelas músicas sofrência, né? Aquelas músicas que dá aquela dor no coração que você sempre escutava ao lado da pessoa. Eu também fui muito injusta com ele, eu acho. Eu aceitei de namorar com ele, mas eu não curtia muito, eu não conhecia bem ele. Eu achei que faltou um tempo pra gente se conhecer melhor. Eu fui meio que na surpresa. E como eu não conhecia ele, o que eu estava conhecendo dele nesse relacionamento, eu não estava gostando. Eu deixo de dica, né, para quem sofreu por amor, tomou um chute aí, está sofrendo com o término do relacionamento, que aproveite a vida. Você não deve ficar preso apenas a essa pessoa. Isabel, na matéria o Rodrigo falou dessa dica que ele deu de seguir em frente e procurar outros rumos. Como que é isso? Tem que bola para frente, é isso mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos? Lógico que você não vai ficar parado, mas tem que dar um tempo para você elaborar o que aconteceu. Como é que a gente faz isso? Respirando. Então, é muito perigoso ficar emendando um relacionamento no outro, porque senão a gente acaba repetindo os mesmos... experiências, os mesmos erros. Os mesmos erros, as mesmas atitudes. Então, dá um tempinho para você ficar inteiro de novo. É uma perda, não é? A separação. Então, é um luto. E você tem que entender o sentimento que surge dali. Pode ser tristeza, mas pode ser raiva, pode ser desânimo. Entender. Uma fúria, às vezes, né? Então, elaborar isso com algumas estratégias é importante. E outra coisa, aquela história de que você tem que encontrar metade da laranja e que aí você perdeu a metade, está faltando um pedaço, não serve para relacionamento nenhum. Então, você tem que estar sempre inteira. E nisso de estar inteira, é a hora que você está sozinha de cuidar de você. Mais ainda, no relacionamento precisa também você se cuidar, se priorizar, mas é a hora de você fazer os programas que você quer, procurar amigos. É hora de amar a si próprio, mais ainda. De amar a si próprio, buscar novos interesses. E aí sim, vai rolar outro relacionamento, as coisas vêm naturalmente, mas você não precisa ir atrás de alguém. Sem ficar naquela pilha, preciso namorar, preciso namorar. Não, vai se curtir, vai fazer coisas que você gosta. E essa dor vai sendo superada, porque, como eu falei, tem um luto aí para ser elaborado. Então, vai com calma, mas vai em frente. Bom, e com esse papo, o Antenados vai para um rápido intervalo. Não saia daí que no próximo bloco tem mais sobre gostos e opiniões diferentes. A gente já volta. A lei do divórcio foi criada no Brasil em 28 de junho de 1977. Essa nova regra permite terminar por inteiro o vínculo de um casamento e também possibilita uma nova união. Antes da lei, era permitido apenas o desquite, que interrompia só os deveres matrimoniais, mas não a união jurídica. Documentários, curtas, vídeos, o espaço da produção universitária na TV. Espaço Comunicação, quinta, meia-noite. Pesquisa divulgada pelo IBGE em 2015 indica que o número de divórcios no país cresceu mais de 160% na última década. Na avaliação do IBGE, o aumento de divórcio no Brasil está ligado à mudança de comportamento na sociedade, que passou a aceitar o divórcio com maior naturalidade e ter mais acesso a serviços de justiça ao longo dos últimos anos. O Antenados está de volta e hoje a gente fala sobre o fim do amor.
Meninas, o amor hoje em dia se tornou algo muito superficial? Descartável, eu acho que sim. Descartável? Triste. Ai, que triste. Depende de quem se relaciona e qual a expectativa que você coloca. É. Pode ser descartável. Exatamente. Eu acho que as pessoas hoje em dia tratam o amor como descartável. Ele nunca foi descartável, mas as pessoas hoje em dia tratam tudo como descartável. E o amor é só mais uma coisa. Muita gente leva mais também pro lado sexual. Eu vejo muito isso. A minha última decepção foi até sobre isso. Então, a pessoa, tipo, ela foca no sexual e se você não é tão focada nisso, você é descartável, né? Você não vale a pena ter um relacionamento com você. Então, é bem complicado. Isabel, é isso mesmo? O amor hoje está descartável? Com o excesso de redes sociais que a gente tem, de formas de se relacionar e se comunicar, aumentou, sim, o número de relacionamentos mais rápidos. E algumas pessoas se envolvem mais e sofrem mais com isso. Então, a gente tem que aprender também a lidar com as novas tecnologias e não piorar o que já existia, que sempre teve pessoas que se relacionaram fortuitamente, sem se importar com o outro. E agora, quando você está numa rede social, o risco é maior. Portanto, sempre vale a pena o cara a cara, o conversar, o sentir o outro, vendo os sinais. Eu costumo dizer que mais importante do que o que você fala é você escutar o que a outra pessoa está te falando. Então, você falou alguma coisa, presta atenção. Porque se o outro começa a desprezar, não dá muita importância, ou fica o tempo todo fazendo piada, ou desconsiderando, tem algo de errado ali. E isso vai dando o seu caminho, porque senão você se entrega e o outro está te tratando como descartável e te joga fora. Então, tem que ficar sempre atenta no que está acontecendo. Bom, meninas, e vocês acham que a questão da liberdade, do egoísmo e das redes sociais também afeta o relacionamento nos dias de hoje? A 90% das minhas discussões era por Facebook. Pessoalmente, a gente era um amorzinho, daí no Facebook não tem tom de voz, sabe? Não tem, assim, olhar. Aí eu acabo meio que interpretando as coisas errado, com um tom de voz, sei lá... diferente do que a pessoa está falando. Às vezes ele nem está falando assim com um tom de raiva, mas eu li com um tom de raiva porque hoje eu não estou com um dia bom, sabe? Sim, você interpreta de forma errada pela internet, pelo WhatsApp principalmente. Você fala uma coisa, aí hoje, sei lá, tipo, tem jeito de falar. Se você está falando em caixa alta, você está gritando. Aí às vezes você fala uma coisa que você não queria falar daquela forma, mas aí a pessoa entende, aí já gera uma discussão e você fica, poxa, o que aconteceu? Então interfere muito, atrapalha demais. Aí os comentários também, né? Porque a gente vê aquelas os comentários, pessoas, as curtidas. aquele coraçãozinho naquela foto. Aí você vai lá e stalkeia até a mãe da pessoa. As pessoas acham que elas têm mais liberdade pela internet para ir para cima dos outros. E os outros acham que a gente não está vendo. É complicado. Isso atrapalha. Atrapalha. Bom, o Antenados ouviu a opinião dos jovens da universidade sobre esse tema que mexe com nossos sentimentos. Vamos ver? Relacionamentos. Que maravilha, enquanto está tudo bem. Mas quando o amor não é mais o mesmo e o namoro termina, quais podem ser os motivos? O que será que os universitários da São Judas pensam sobre isso? Eu já sofri por amor, sim. Eu já sofri por amor, sim. Eu já sofri por amor e cada relacionamento ele vai te trazer uma experiência diferente. Sempre no começo são as mil flores, a gente tá sempre, né, sempre tudo muito primavera, muito riso, muita felicidade, sempre tem tempo. Aí meio que começou, eu não tenho tempo pra você. Quando as pessoas não se completam ou não estão gostando do mesmo jeito que gostava no início, não gostam das mesmas coisas. Às vezes não deu certo, ou então deu certo até certo tempo. Porque também o amor, ele se desgasta, todas as relações, elas se desgastam. Eu já fui casada, já. Percebi que o amor acabou, e aí então eu cheguei nele, conversei, foi bem difícil, mas eu expus pra ele o que eu estava sentindo, e aí cada um foi pro seu lado. Nós vimos na matéria que eles falaram isso de curtir, de se curtir, que nem você já havia falado. Mas e a questão das opiniões e dos gostos diferentes? Acaba afastando o casal? Se for muito diferente e muita coisa, afasta.
porque você tem que ter um convívio e fazer coisas juntos. Então, é muito difícil lidar com gostos muito diferentes, projetos muito diferentes. Quando a pessoa está em outro país, não é impossível, mas vai ficando, tudo isso vai dificultando. Se você tem o mesmo gosto, o mesmo interesse, facilita a conversa, facilita escolher o que vai fazer, então ajuda. E o que não impede que se troque, né? Alguém conhece mais alguma coisa do que o outro, então vai lá, vai mostrar, a pessoa vai conhecer. E essa questão de falar assim, eu sou parecida com ele, então eu me dou bem. Ou gêneros diferentes se atraem, os opostos se atraem, isso existe? É tudo dosado. Então tem que ter um tanto de parecido, entre aspas, né? De gosto em comum, de jeito em comum, e um tanto de diferente, porque o dia que um está mais nervoso é bom que o outro segure mais a barra, fique mais calmo. E quando alguém quer fazer alguma coisa, o outro apoia. Então tem que ter, é sempre um equilíbrio e um jogo de cintura para não ficar a coisa rígida e que vai ficando horrível, vai cansando a relação e vai fazendo com que você perca o interesse. E vocês pensam que o amor é eterno ou tudo acaba um dia? Tudo acaba, né, gente? Até se você viver até a morte, com que a morte ele se acaba ali. Eu acho muito forte você determinar que tudo acaba, sabe? É muito forte você falar, não, tudo acaba. Eu não tenho essa visão dentro de mim. É como, eu acho que você vai construindo, a cada dia você vai construindo uma coisa. Pode ser que pode ser que aquela coisa ela é mutável. Então pode ser que um dia ela não esteja mais da mesma forma que um dia ela já esteve. Então não quer dizer que acabou, ele só mudou. Bem por aí, porque as pessoas mudam. E aí você tem que ir de novo fazendo acordos com quem está ali do lado. E por que o amor não vai mudar? Então, às vezes se decepciona e aí o amor acaba, se perde o interesse pela pessoa. Mas, para continuar junto, você tem que ver o que mudou, ver quais são os novos interesses, recontratar. Então, você faz um combinado no começo e fala, vai ser eterno? Não, não vai. Daqui a pouco alguma coisa mudou, deu errado, você tem que combinar de novo. E se a gente pensar em ciclos de vida, o casal, só os dois é uma coisa, depois quando entra em relacionamento com amigos é de outro jeito, filhos pequenos é uma coisa, idade escolar é outra. E todas essas fases, o amor para continuar, ele tem que ser revisto. E tem que ser revisto em tudo, como eu trato o outro, o que eu espero do outro, o que eu posso dar para o outro. Então, para o amor não acabar, a gente tem que ir lá, olhar para ele e ir recombinando as coisas, não ficar acomodado esperando que não. Então, agora é eterno, está tudo resolvido. Casei é para sempre. Isabel, e o medo de sofrer acaba criando uma barreira para começar um novo relacionamento? Muitas vezes. Principalmente se você não consegue elaborar o que aconteceu e fica sempre desconfiada, fica sempre com medo de que a coisa vai se repetir. Uma traição choca muito, porque você depositou confiança naquela relação, naquela pessoa e não deu certo. Por isso que precisa voltar para si mesmo e se cuidar. E entender que os erros são sempre dos dois e você cuidar do que você pode fazer por você. Porque senão corre-se o risco de não conseguir mais se relacionar, de ficar muito fechada. Ou quando se relaciona, fica sempre com muito medo. Conhece aquela pessoa legal, mas cria aquela barreira e fala, não, vai igual o outro que eu tive. Então tem que ter esse espaço aí para você se cuidar. E tem alguma fórmula para ter um relacionamento bem-sucedido? Eu acho que a gente foi falando aqui várias vezes, não é? Primeiro que você tem que estar bem. Não esperar e depositar todas as suas fichas no outro, que o outro vai te deixar bem, que o outro vai te fazer feliz. Não. Você tem que ter seus interesses, o que você gosta de fazer, o que você quer trabalhar, qual é tua área de estudo, tua área de lazer. E não deixar tudo na mão do outro, porque aí com certeza você vai sofrer e o outro também. Ao mesmo tempo, cuidado com a intimidade,
não falar qualquer coisa de qualquer jeito. E por isso que ali o que está escrito é um perigo. Não é que você lê de um jeito, como vocês falaram, o tom de voz importa, sim. Eu posso falar qualquer coisa, mas não de qualquer jeito. Não é? Uma coisa eu falo assim, dá um tempinho, eu preciso ficar quieta, e outra coisa, eu preciso ficar quieta. Né? Já causa, né? Ou fala assim, desconforto. Dá um tempo. Não. Então, esses cuidados consigo mesmo e com o outro, acho que a palavra maior é cuidado, é que é preciso para você poder continuar e para se refazer, de modo que tenha uma troca sempre. Não precisa estar todo mundo feliz o tempo todo. Às vezes, num relacionamento, um está pior, você apoia, depois troca. É um compartilhar. A gente vai compartilhando e construindo, co-construindo. Bom, o nosso programa está terminando. Eu agradeço a presença de Isabel Abraão, terapeuta de casais. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Muito bom conversar com vocês. E aos alunos da universidade que são sempre bem-vindos. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo o que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O Antenados discute assuntos que interessam a você universitário. E você pode dar a sua opinião. Curta no Face, mande perguntas, participe. Sábado, 10 da noite. Você não pode perder.